A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Nesta tarde de sábado, mais uma vez, eu trago uma mensagem da parte de Deus para você que vai ter acesso a este vídeo. Porque, irmãos, o tempo está próximo, a volta de Jesus está próximo. A palavra de Deus, ela tem se cumprido dia após dia, aceleradamente. Tudo que Jesus falou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João já se cumpriram e vem se cumprindo cada dia mais, irmãos. No evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar dos sermões proféticos, das coisas que sobreviriam sobre a terra após a subida dele ao céu, que ele vai dizer, Mateus 24, 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, pestilência em vários lugares, mas todas essas coisas, ele diz no evangelho de Mateus, são o princípio das dores. Então, meus irmãos, é só o início, muita coisa ainda está por vir sobre a terra, porque a palavra de Deus vai se cumprindo. Tudo isso por causa da desobediência da humanidade, dos pecados da humanidade. As pessoas têm cada dia mais se afastado de Deus por causa do pecado. As pessoas têm cada dia mais feito coisas que desagradam a Deus, meus irmãos. Então, por isso que a terra ela vai sofrendo, as pestilências vai vindo, as enchentes, maremotos, os terremotos, tudo isso é por causa do pecado da humanidade. A humanidade tem se afastado do Senhor, tem abandonado os caminhos, tem desprezado a palavra de Deus. E por causa disso, irmãos, as pessoas vão sofrendo, vão padecendo. Mas ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ainda há tempo de você se prostrar nos pés de Jesus. Ainda há tempo de você se arrepender e aceitá-lo ele como seu Salvador. Porque a Bíblia vai dizer que é preciso você confessá-lo com a sua boca. Confessar Jesus com a sua boca diante dos homens. Ele vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Jesus foi que derramou na cruz do Calvário o sangue dele pelos nossos pecados, meu querido ouvinte. Então não se engane com religião. A religião ela não salva ninguém. A religião ela melhora o homem, mas Jesus ele transforma o homem, ele faz uma transformação de dentro para fora. Ele transforma o ser humano, porque ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, irmão, libertar de quê? Do pecado, porque a Bíblia diz também, no livro de Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas essa morte que a Bíblia está falando, meus irmãos, não é apenas a morte carnal, não, é a morte espiritual, a condenação do homem. Se o homem morrer na prática do pecado, ele irá para o inferno. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O homem vai estar lá reservado no lugar de prisão dos mortos, chamado inferno, Hades. Vai ficar lá aguardando o julgamento final, o dia do juízo final, para ser julgado. E ali então, depois do julgamento, ele será jogado no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Reflitam nesta palavra. O tempo está próximo, a volta de Jesus está próximo. Então, filhos se levantando contra seus pais, os pais matando os filhos. Tudo isso é cumprimento da palavra. Os últimos dias na face da terra a igreja está vivendo.